Então, pessoal, é um talk bem rápido. Edu vai entrar logo em seguida, né? Que ele começaria às 5h10, ele vai entrar 5h30. A gente vai passar um pouquinho só das 18, um pouquinho de nada. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui a noite inteira. Mas veja bem, o meu tema é esse: ideias criativas, de repente, um projeto. É uma coisa super interessante, porque falar em ensinar línguas, pegando na língua inglesa, e eu queria fazer essa fala também em português, para alcançar desde o estudante que faz estágio supervisionado, que não tem material de inglês e diz, de repente, o que é que eu posso fazer? Cria um projeto, você vai conseguir chegar lá. Então, eu sempre acreditei que projetos na sala de aula e fora da sala de aula, eles abrem um leque fantástico para que a gente possa dar um significado àquela língua ao aluno. Porque o aluno já está cheio do tradicional e pessoas criativas que têm ideias criativas precisam exercitar a criatividade. Então, eu sempre fui uma estudante criativa e eu ficava olhando os professores e dizendo, que tal, professor, trabalhar a língua inglesa com um projeto, fazer trazer uma aula de culinária para a sala, né, para a sala de aula, levar a gente para uma exposição. Por que a aula não é assim? Claro que no meu tempo era muito diferente de hoje. Hoje já se tem mais opções. Mas vejam bem, então, como é que a gente vai transformar as ideias em um projeto? Para a gente conseguir motivar esses alunos. Eu coloquei aqui, deixa eu até abaixar isso aqui que está atrapalhando minha visão. Eu botei assim, BUM! E a ideia é essa, é a gente causar mesmo esse, sabe aquele, que o aluno diz assim, aprender inglês é mágico desse jeito? Claro que é mágico. Não precisa ser chato, enfadonho, porque tudo está no professor. Então, vocês veem que eu já falo motivada, eu já sou toda empolgada. Por quê? Porque eu tenho muita criatividade em mim. Então, eu me descobri muito criativa. Eu trabalho com projetos desde 2007, quando nas escolas públicas, eu falei para vocês que eu acho que eu falei, ou nas redes sociais, que eu fui professora há 14 anos das escolas públicas. Então, a gente não tinha nem livro naquele tempo. O que acontecia? Vamos para o lab. Eu levava os alunos para o laboratório, já abríamos o YouTube, tudo aquilo, e fazíamos nossas aulas com músicas. Então, isso é um projeto. Isso não é uma aula, uma sala de aula tradicional. E vocês vão ver do lado de cá uma lâmpada cheia de conexões. Hoje, o aluno ele é extremamente nativo digital, ele é extremamente multitasking, o aluno quer algo além. Ele não quer ficar só naquele assunto, naquele conteúdo. A gente sabe que existe diversas formas de abordar um conteúdo. E uma das formas é trazendo através dos projetos. Então, por que esse boom? Né? Como se fosse uma explosão. Porque se você pensa trabalhar com projetos, primeiramente já surge uma palavra bem grande que está aí. Criatividade, creative. Você tem que ser creativity e você tem que ser creative. Porque não adianta você criar um projeto e você não dar significado, você não trazer algo como tem aí no nosso Wordle, né, que é uma forma de trabalhar as tecnologias. Você não tem como não trabalhar original, né, o uso original das coisas, ser inspiring. Então, eu vou trazer aqui um brainstorming de ideias criativas. O que é esse love? Você ama o que faz. Então, você vai trazer um projeto bastante enriquecedor porque você está motivado. Então, é uma coisa brilhante trabalhar com projetos. Porque se você tem essa pegada de você dar significado a uma aula, mas eu quero trabalhar o verbo to be, não tem problema, faça um projeto em que você trabalha com um aluno atuando em se dizer quem ele é. Você pode trazer um projeto para a sala de aula em que o aluno use diversas partes gramaticais, verbo to be, o que quer que seja, vocabulary, que é perfeito. Eu mesmo, outro dia, li sobre um projeto que a professora levou uma passarela de moda para a sala, trabalhou todo aquele vocabulário de cachecol, boina, né, um casaquinho básico. Então, isso é um projeto. Então, muitos professores, principalmente na escola pública, eles ficam pensando, às vezes, em se prender àquele conteúdo e não sabem que podem se prender ao conteúdo
mas liberá-lo de forma hiper mega legal. Né? Então, nós vamos pensar o seguinte, vai surgir, os projetos surgem de inquietações. Oh, meu Deus, tem uma inquietação, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou encantar o aluno? Como é que eu chego no aluno? Porque desse jeito não vai. Mesmo você tendo uma lousa interativa, né? Uma lousa digital, se você não tiver estratégia para colocar aquele assunto de uma forma bem interessante, não cola. A gente sabe disso. Né? Não só o aluno board, a gente também. Então, eu comecei a trabalhar com projetos, inclusive consegui uma das vagas na bolsa da Fulbright, devido à criação de um projeto para a área pública, para a minha escola, claro. Né? Então, na época que eu fui FLTA, então eu fui uma FLTA, uma Foreign Language Teaching Assistant, eu até falei numa live sobre intercâmbio, e eu propus um projeto. Tinha lá, se você passar 9 meses nos Estados Unidos, que projeto você faria para você trazer de volta algo inovador para a sua sala de aula? Isso em 2011 para 2012. E aí eu pensei em trabalhar com imagens. Não sei se vocês conseguem ver esses fundos, né? Que são essas imagens. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu ganhei. Poxa, eu não consigo me ver, né? Porque eu só estou vendo minha tela. Mas vocês devem estar vendo alguma imagem. São pôsteres. A coisa mais maravilhosa que eu ganhei da Embaixada dos Estados Unidos, quando eu voltei do programa da Fulbright, por causa desse projeto de trazer a língua inglesa em formato de exposição. E hoje, para dizer a vocês, pulando um pouquinho essa parte, eu tenho um projeto de extensão, aliás, eu tenho vários, mas vamos falar do Picture USA, que é o projeto de extensão exposição de cultura e história americana, Picture USA, em que eu levo esses posters, quem estava no Improle 1, em 2018, em Salvador, vi um pouquinho deles, eu levo esses posters para a escola e o professor, ao invés de estar na sala de aula, a gente vai sair da sala de aula e levar o aluno para um outro ambiente. E eu também criei um projeto, estou controlando meu tempo. Eu falo rápido, né? Qualquer coisa, Felipe, eu não vejo os comentários, me ajude aí, viu? Se o pessoal quiser que eu slow down ou se tá legal, vamos seguindo. Então, percebam, eu criei um projeto para a universidade, né? Quando eu dava aula em Amargosa, hoje eu dou aula na UFRB em Feira, já não estou mais no ensino básico, que era o 5 o'clock tea. E nesse 5 o'clock tea, o que eu fazia? Eu levava meus alunos da universidade para a cafeteria da cidade. A única cafeteria de Amargosa, que é Amargosa, na Bahia, é uma cidade pequena. Então, a gente fazia atividades lá na cafeteria, com aquela imersão, aquele ambiente. Eu lembro que essa cafeteria inaugurou, colocou papel de parede, tudo em inglês, aqueles quadrozinhos que a gente vê bem popular agora, né? Nos mercados, coffee time. E a gente fazia uma coisa super legal. Então, começamos a dar significado às coisas. Então, tudo é como você apresenta aos alunos. E aí, vamos pensar aqui nessa parte creative, a gente vai pensar principalmente em imaginação, imagination. Quando você trabalha com projetos em sala de aula, o aluno, ele consegue sair um pouco daquela aula maçante e ele começa a dar espaço à imaginação. E aí começa de forma brilhante se soltar. Eu digo isso a vocês porque eu tenho experiência em vários projetos fazendo esse link, essa conexão com a universidade e o ensino básico. Não larguei o ensino básico, larguei em um aspecto, porque eu não posso ensinar mais, porque eu tenho dedicação exclusiva na universidade, mas eu tenho os projetos de extensão para agregar a rede básica. Então, a gente fez um chamado Literatei, literatura e teatro em língua inglesa. Então, trabalhamos Shakespeare. Sabe aquele ano que o British Council lançou Shakespeare Lives, aquela campanha? Pegamos um monte de coisa. E assim, a gente faz projetos para o aluno perceber que o inglês não é aquilo que ele vê na escola. E me perdoem, gente, eu acho que a realidade da Bahia não é tão diferente da realidade do Acre, de São Paulo, de vários locais. Eu tenho conversado com muitas pessoas, muitos professores, e eles dizem isso, que a escola hoje, muitas das vezes, virou esse espaço de conteúdo. Não é verdade? Não tem muita escola que está pensando em Enem, pensando em questões conteudistas, tem que trabalhar o livro, e o professor não tem espaço. Por isso, eu sempre falei, eu
amo o que eu faço e eu amo a escola pública, sabe por quê? Porque é o único lugar que o professor tem a autonomia de se liberar e fazer os projetos. Eu já trabalhei na área privada e quando o pessoal me limitou, eu disse assim, opa, eu gosto disso aqui, ó. Adoro esse livro, viu? Tô até fazendo propaganda. Do colega Francisco, então, criatividade no ensino de inglês. Opa, eu não posso ficar engessada, porque eu não sou engessada. Eu sou uma pessoa múltipla. Eu adoro trabalhar o audiovisual, atividade sinestésica, TPR, todas essas metodologias que a criançada adora, que a garotada adora, e que Edu daqui a pouco vai, né, falar um pouquinho sobre essas questões de ensino online para essa faixa etária. Então, perceba. Então, eu tenho que pensar em soluções para o ensino. Estamos aqui no século XXI. A gente não pode pensar como um professor de um século passado. A gente tem que pensar ahead of our time, né? Vamos ter que pensar além do nosso tempo. Então, é isso que é o grande bom da metodologia com os projetos. Ela vai vir com essas metodologias ativas, criativas, justamente para lhe deslocar de algo e lhe colocar nessa inovação, que é a parte que a gente vai falar, obviamente, da inspiração. Se você inova, você inspira, você faz com que os alunos eles se sintam diferenciados. Pô, tô aprendendo de uma forma legal. Porque aprender inglês com música é super bacana, porque deixa a nossa imaginação fluir, nos leva para outro, né, patamar. A gente sai daquele mundo e os projetos fazem isso, certo? Deixa eu ver se eu continuo aqui, né? Ai, meu Deus. Meu slide travou. Adoro tecnologia. Eu amo a tecnologia, gente. Mas tem hora que parou aí, né? Então, vamos lá. Como estimular sua criatividade? Então, eu tenho 7 minutes. Deixa eu ver se eu combinei com o Edu aqui. 5h30 ou 5h20, gente. Às vezes eu esqueço das coisas. Pronto, daqui a pouquinho. Então, como estimular sua criatividade? Aí que tá o ponto. Porque vocês podem dizer, nossa, Megan, pode me chamar do jeito que for. Como é que eu estimulo isso em mim? Eu não sou criativo. Como é que eu vou fazer um projeto se eu não tenho ideias? Aí a gente volta para a temática da minha palestra. Ideias criativas, de repente, um projeto. Você vai fazer o que está aí, o que sugere essa imagem. Você vai pegar e pensar. Não vou fazer esse exercício porque não dá tempo, né? Mas você vai fazer um exercício mental, sim, todos os dias da sua vida. Eu não preciso mais disso porque eu já tenho essa criatividade. Então, depois de mais velha, eu descobri que eu tenho altas habilidades nessa área da criatividade, né? Nessa área de estímulos. E eu descobri que eu amava projeto a vida inteira porque eu tenho um plus a mais. Mas eu estou aqui para ajudar vocês a pensar nisso. Se eu me achar uma pessoa sem criatividade, eu estou enganada. Por que você está enganada ou enganado? Porque você não usou seu cérebro na potencialidade que ele tem. Vocês sabem disso, que a gente sabe que são estudos que são trazidos do científico de que o ser humano ele não utiliza. E sua criatividade está bem lá, guardadinho naquele lugar. Basta você exercitar. Primeiro, eu adoro fazer essas coisas de post-it, de anotações. Eu faço tudo isso. Então, você pensa no seu tema e a primeira coisa a fazer é simplesmente deixar a imaginação chegar. Naquele primeiro momento não vai vir nada, pode vir essa tela mental preta, branca, azul, de qualquer cor, colorida, e você vai dizer, bum, não aparece nada, vixe. Não, você está enganado. Quando você começar a trabalhar o pensamento que surge a partir de uma ideia, que isso é uma coisa inerente à nossa cognição, né? Vai depender de suas experiências, suas habilidades, suas vivências. Não é uma coisa que eu vou dizer assim, gente, você vai ser criativo, eu tenho uma solução. Não existe isso. Não há fórmula para a criatividade. Você realmente precisa fazer um exercício. É igual a meditação. Ninguém nasce pronto, ninguém nasce assim com aquela como é que fala? Com aquele jeito todo para fazer yoga, com aquelas horas e horas parados, sem se interromper. A concentração é a mesma coisa. Eu preciso estimular, né?
Então, você vai estimular, obviamente, parando o tempo, pensando numa temática, em um assunto. E acreditem, podem existir 1000 projetos de exposição. Eu já olhei tantas exposições pelo Brasil, pela internet, colegas falando, nenhuma vai ser igual à sua. Porque cada um tem o seu jeito particular de fazer. Até que alguém ganhasse esse mesmo material, eu tenho certeza que a forma de ir fazer, chegar e fazer, não é a mesma nunca. Porque, obviamente, ninguém está na criatividade do outro e no poder de inovação. Se empoderem com os projetos. É uma coisa que eu digo a vocês. Pensar em sala de aula, principalmente na área pública, é você tentar empoderar o seu aluno através de projetos. Empoderando o seu aluno, dando espaço ao seu aluno para que ele possa ser ator do seu conhecimento, porque o professor, não existe mais esse modelo de professor que chega lá e deliver tudo, né? Entrega tudo, não tem. Agora, nesse século, e já no século que eu nasci até, porque eu já era diferente, né, daquele meu tempo, eu ficava inconformada com a forma que me passava o conteúdo. Então, acreditem que o aluno, ele quer meter a mão na massa, ele quer pegar as coisas, ele quer criar, co-criar com você. Então, hoje é a era dos projetos digitais colaborativos. Se você coloca um blog para o aluno editar, para vocês transformarem no blog da sala, se você faz uma wiki, o que quer que seja, você cria um produto digital, vai ter o dedinho de cada um que contribuiu, certo? E para quase finalizar, aí vem outro questionamento aqui. Bringing meaning to your ideas, turning into a project. Justamente, se você deixar a sua ideia flutuante, por exemplo, eu pensei numa ideia agora. Se eu não anotar, se eu não der significado à ideia que eu tive, eu jogo ela fora, na verdade. Pensar por pensar, todo mundo pensa toda hora. Agora mesmo eu estou dando minha palestra, os pensamentos estão invadindo. Mas, o que acontece quando você para e diz, com essa ideia, eu vou além, eu vou projetar esse aluno para um futuro em que ele não pense no inglês hoje, ou no espanhol, ou seja, qualquer outra língua que você ensine, até o português, você vai simplesmente empoderar seu aluno para ele pensar além. Por isso que quando eu ensino inglês lá para o pessoal do BES, né, eu sou professora do Centro de Energia e Sustentabilidade da UFRB, e quando eu leciono ao pessoal das engenharias lá, do bacharelado de Energia e Sustentabilidade, eu digo a eles, vocês têm que pensar no inglês além, para um intercâmbio, para a sua vida profissional, para ter um up, para ser realmente um destaque. Então, antes de eu ser professora da UFRB, eu passei em 2 intercâmbios, um da Embaixada dos Estados Unidos, que foi o FLTA, que eu fui professora de língua portuguesa na Universidade Americana por 9 meses, e no outro da CAPES de metodologia, também por isso. Porque eu não falei que eu ia a Londres somente porque eu queria ver a rainha da Inglaterra, nem vi, viu? Quase eu vejo. Ou porque eu iria ver a Tower Bridge. Não. Eu disse que eu ia a Londres e a cada segundo do meu tempo eu ia colher uma informação para meu projeto. Percebe? Então, quando você pensa numa ideia, eu já ia falar idea, né? Eu queria falar essa palestra em inglês. Eu acho que estou meio confusa aqui, viu? Com as línguas. Lembrei agora de Renata falando, porque eu só estou pensando em coisa do exterior. Mas, enfim, então, quando você traz a sua ideia e você dá um significado a você mesmo, porque você cria um projeto pensando no que você pode adicionar e o que você pode ter de colaboração. Aí sim, vocês estão vendo o bonequinho aí empurrando a ferramenta? Nenhum projeto ele é pronto. Mesmo que você escreva assim no papel, ó, eu vou fazer tudo assim. Quando você estiver no processo de planejar é uma coisa, no processo da construção do projeto é outra, porque no meio do projeto, no meio desse processo de você alinhar o projeto, com certeza vocês terão um outro olhar, porque vocês vão ver o que mais engaja os alunos, o que mais engaja um outro professor, se você fizer algo interdisciplinar, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho uma limpeza de praia, eu tenho um projeto que eu trabalho todo ano no World Cleanup Day. Você, Meg, no inglês você ensina? Claro, mas eu ensino inglês também com interdisciplinaridade na área ambiental.
A gente vai, faz limpeza de praia, fala do vocabulário em inglês, fazemos vídeos em inglês, fazemos, acontecemos. E aí estamos aí com esse programa que vocês estão vendo aí, o Interconnection, que é o programa que trouxe o Improle, a vida ao Improle, e traz vida aos outros projetos que eu tenho. E para finalizar, eu quero que vocês prestem bastante atenção a essa imagem de projeto. Todo mundo está vendo, né? Se não estiverem vendo meus slides, oh my God, eu morro. Respondem aí se estão vendo, que eu não consigo ver o chat. Então, ok. Oh, a gente pode ter tempo, eu vou fazer uma outra live posteriormente, a gente vai falar sobre projetos, ok? Eu prometo. Então, vocês estão vendo aí esse quebra-cabeça, que eu vou encerrar a minha fala em falando o seguinte. Percebam. A palavra projeto está aí. Vocês estão vendo um quebra-cabeça? Acredito que todo mundo veja um quebra-cabeça como eu vejo. O que é um projeto? O projeto é você montar várias ideias, você ter vários pedacinhos dele e transformar em algo que tenha significado. Por isso que eu falei, nenhum projeto ele é pronto. Você idealiza de um jeito, mas quando vai acontecer, devido a outras pessoas envolvidas poderem lhe dar uma outra ótica do projeto, você de repente pode adequar. E o projeto, para ele ser maravilhoso, tem que ser colaborativo. Então, se o professor é fechado e disser, não, na minha sala mando eu trouxe um projeto e os alunos vão fazer assim como eu quero, ele vai falir no projeto dele. Porque é essa riqueza de colaboração que traz para a gente um múltiplo olhar sobre a aprendizagem do aluno. E aí eu quero finalizar com vocês pensando, refletindo nessa frase. O que é que eu quero para a minha sala de aula? Eu quero que meu aluno vá além e fique algo nele para que ele consiga tirar proveito daquele aprendizado para a vida inteira, ou apenas eu estou cumprindo carga horária, conteúdo, eu estou limitando aquele aluno a não gostar daquela disciplina. Vou falar de inglês principalmente, que muitos alunos têm trauma, não é verdade? De não conseguir gostar do inglês. Então, os projetos podem te ajudar. E eu tenho começado a trabalhar com mentoria e consultoria de projetos, porque eu estou vendo que isso é uma coisa tão urgente no século atual, né? Deixo o meu contato aqui, quem quiser bater um papo comigo depois, para encerrar, de fato, e trazer o querido Edu. Então, pode... Tem um e-mail do Improle também, mas se qualquer coisa vocês colocam lá no título. E vamos que vamos. Muito obrigada, gente, por toda essa audiência. Estamos super felizes com a participação de todos vocês. É isso aí.